Boa tarde a todos, sou o Sargento Almeida. Vamos dar início à nossa segunda aula, certo, de Geografia do 8º ano do ensino fundamental. Dessa vez, o povoamento dos Estados Unidos da América do Norte. Aula de Geografia, número 2. Objetivo da nossa aula de hoje. Os objetivos são compreender como ocorreu o povoamento na América do Norte, analisar a importância da expansão para o oeste, entender a importância da lei de concessão de terras, compreender as conquistas e a ocupação do oeste, entender a importância do crescimento americano, analisar a importância da ferrovia no crescimento americano. Então, vamos iniciar com o povoamento. Povoamento dos Estados Unidos. Inicialmente, se deu a partir do século XVI. Ocupou a parte leste do país, com o início com as 13 colônias que nós já vimos, que corresponde ao litoral que é banhado pelo Oceano Atlântico. A parte central foi colonizada pela França e a parte sudeste e sudoeste pela Espanha. Então, já observamos aí que não foi apenas os ingleses que aportaram de início, né, no território na América, na verdade, nesse novo mundo, vamos assim chamar. Então, foi necessário para isso que houvesse a conquista de vários vastos territórios, que gerou a necessidade de ocupá-las. Então, a partir do momento que as colônias se instalam, tá certo? Os exploradores europeus aportaram no lado norte do crescimento, até então apenas nativos habitavam o local. A partir dessa conexão, já com novas pessoas, nesse caso, novas colônias. Então, havia assim, essa necessidade de ocupação, já também por problemas gerados dentro da própria metrópole, no caso, a Inglaterra, certo? Foi necessário que esse grupo, que esse contingente saísse e viesse ocupar essas áreas por questões que nós já vimos, já discutimos aqui na nossa aula número 1. Podemos aqui até falar um pouco, que é sobre as questões religiosas, a questão de empobrecimento, a questão e a busca aí de aventura e de enriquecimento, tanto de quem já era rico, como também de quem não tinha nada, e de ricos, de pessoas falidas aí dentro do chamado Império Inglês. Os governantes temiam que os indígenas e os mexicanos retomassem todo esse processo, todo esse território que foi, de alguma forma, expropriado deles, seja por os chamados, eu vou dizer assim, acordos entre eles, certo? E os que não tinham acordo foi por compras, e os que não geraram por compra se deram aí, logicamente, por processo de anexação por forma de conflitos, as chamadas guerras de fronteiras, as guerras fronteiriças. No caso do México, esse é um dos fatos que veremos um pouco mais à frente. As terras do oeste seriam divididas em estados, quando ocupada por mais de 60 mil colonos. Então, essa foi uma das imposições que o governo, tá certo, emitiu para que houvesse o reconhecimento de estados. Havia necessidade de que mais de 60 mil colonos estivessem ali fixados. E esses colonos tinham que ter uma certa habilitação social, no caso. Qual seria? Ter acima de 21 anos. Por que 21 anos? Porque, na época, era a idade mínima para se votar. Então, havia necessidade que esses colonos atingissem, tá certo, essas condições, que eles tivessem esse perfil. E essas terras tinham que ser produtivas. Quantos é que eles recebiam dessa gleba de terra do governo como incentivo para se fixar e produzir aí nessa expansão territorial, essa corrida para o oeste? Eles recebiam em torno de 65 hectares. E esses hectares tinham que ser producentes, tanto para o novo estado, também para a colônia, de uma forma geral, para a América. Okay? Então, esses colonos tinham que produzir, tinham que fazer com que aquilo ali gerasse frutos, gerasse dividendos. Em contrapartida, tá certo? O governo garantia a proteção do exército para esses novos estados. Por que essa garantia do exército? Logicamente, com medo dessas novas áreas territoriais ocupadas hoje por colonos viessem a ser disputadas por indígenas e mexicanos que estavam até insatisfeitos por certas situações, por certos acordos com o governo estadunidense. Então, por isso que foi necessário que essa ocupação fosse rápida, essa ocupação ela gerasse frutos, essa ocupação
fosse uma quantidade expressiva de pessoas e que, para isso, o Exército estava ali para garantir toda essa segurança com os novos colonos que ali iriam se desenvolver, certo? A conquista. Então, a conquista e a ocupação do oeste americano. A ocupação e a transformação foram rápidas. Por que isso? Essas ocupações se deram de uma forma que da preocupação do governo. E, além do mais, os incentivos que ele deu. Foi muita terra, 65 hectares para colonos que não tinham quase nada, que vinham ali aventurar. Então, foi de uma forma que essa corrida foi fantástica. Ela fez com que houvesse um novo processo, uma nova configuração territorial, e a paisagem, essa antropização da paisagem foi fantástica ao longo do tempo no espaço. Mais uma vez, reforço que isso aí, um dos incentivos, logicamente, é a Lei da Concessão de Terras, de 1862. Então, esse foi o ponto de partida, certo? Então, as terras eram doadas oficialmente pelo Estado, pelo governo, e ele garantia incentivos e a proteção, inclusive, para a fixação. Em contrapartida, os colonos teriam que fazer com que aquilo ali gerasse dividendos, gerasse renda, ele fosse ali, desenvolvesse aquelas terras para que houvesse aí um avanço, tá certo, econômico, socioeconômico dentro desse estado, dentro dessas novas colônias. Ok? O povoamento do oeste americano, a intensificação com a ampliação da ferrovia. Foi fantástico o surgimento da ferrovia nessas áreas. Então, observe que, em um dado momento, você pega aqui, olha, a charrete, a carruagem, certo? Ou qualquer outra forma, o próprio cavalo, se deslocar por uma área dessas intempéries climáticas, com frio, com calor, poeira, as estradas aqui, olha, sem pavimentação, sem infraestrutura, um local que você pudesse parar, pernoitar, tomar um banho, comer uma refeição quente, tá certo? Isso não existia nesses trajetos do ponto da cidade específica entre A e B. Além do mais, a insegurança, não se sabia, eu saindo da cidade A, eu não tinha certeza se eu chegaria na cidade B. Por que isso? Pelos ataques que tinham nesses trajetos, né? Além dos animais, os nativos, né? Os bandoleiros, toda uma sorte de acontecimentos que nesse trajeto era comum acontecer com quem fazia esse percurso aí quase que constantemente. Então, vem a ferrovia, e a ferrovia traz o quê? Ela faz com que haja toda uma infraestrutura ao longo das ferrovias. As cidades passam a surgir ao longo das linhas, ao longo das chamadas estações ferroviárias, tá certo? Então, todo um processo de comércio passa a se instalar nessas áreas, se aproximando do progresso. Foi assim que a ferrovia chegou no oeste americano, trazendo o progresso, encurtando a chamada distância entre os pontos, tá certo? Mais longínquos. Então, foi fantástico. Além disso, a ferrovia oferecia rapidez, tá certo? Segurança e conforto nos seus vagões. E a garantia de você sair de um ponto A e chegar no ponto B, tá certo? Sem estar muito cansado, sem ter adoecido, sem ter sido atacado, sem ter fugido. Então, tudo isso, a ferrovia, ela trouxe realmente todo um novo crescimento, todo um novo olhar para dentro do território americano. Então, foi importante porque, repito, ao longo desses trechos ferroviários, surgiram cidades importantes em trocamentos ferroviários, onde você podia parar, você podia pernoitar, você ter toda a infraestrutura de um banho, atendimento médico, atendimento se você necessitasse de alimento, enfim, de todo um sistema de infraestrutura ainda mínimo, mas que passou a existir diferentemente dos processos de carruagem, de charrete e do próprio cavalo. Tá certo? Se bem que esse sistema de transporte também não deixou, ele ficou paralelo ao processo das ferrovias. Isso é bem claro. Mas é fantástico essa ferrovia, a ampliação da ferrovia nesse trecho. Além do mais, também, ela faz a ligação da costa do Atlântico ao Pacífico, ou seja, ela passa a unir as colônias do norte, né, as colônias do norte e do sul, as 13 colônias, com as áreas centrais e as áreas da costa oeste dos Estados Unidos. Então, fazendo todo esse trajeto em tempo menor, em tempo recorde, onde veio o quê? A levar pessoas, mercadorias. Então, isso fez com que o crescimento econômico ou o crescimento socioeconômico
surgisse assim, uma forma muito rápida. E a nação hoje foi o que é o que é por conta desse processo todo da ampliação da ferrovia e da ligação entre suas áreas mais remotas. Ok? Incentivo governamental ao povoamento do interior dos Estados Unidos. Preocupado, mais uma vez, com essa questão dos conflitos entre indígenas e espanhóis, e também, em alguns locais, não ter atingido a cota de 60 mil colonos para aquilo se transformar em um Estado, o governo lança a mão de uma política, tá certo, de incentivo à imigração. Então, qual é o local que ele vai buscar esses imigrantes? A Europa do século XIX, porque ela estava passando por um processo de quê? Processo do chamado guerras e conflitos nos seus territórios. Então, as pessoas estavam ali com um problema financeiro, um problema sem moradia, uma série de doenças, querendo uma nova área, enriquecer, enfim, todo aquele processo que o imigrante traz consigo. A vontade de crescer, a vontade de trabalhar e a vontade de ocupar novas regiões. Então, foi isso que o governo fez, esse convite. Então, o que aconteceu? Pessoas de vários grupos sociais, políticos e religiosos vieram habitar um novo mundo, por diversos motivos diferentes, como já falamos aqui. E um detalhe também que foi interessante em relação a isso. A razão que levou a Inglaterra a tentar colonizar a colonização da América do Norte não foi a ambição de ser um império colonial. Ela não tinha esse interesse. Qual é o interesse dela na América? Era o interesse da superpopulação que ali estava acontecendo, o inchamento daquelas regiões. Então, a Inglaterra ficou, tá certo? Ela se interessou em querer ali ocupar, justamente por conta desse chamado comércio, essas novas áreas aí de comércio. Então, muitas pessoas passaram a buscar também o Novo Mundo por questões religiosas que nós já vimos, né? Então, as primeiras colônias teve problemas ali, então foi muito fácil ali chegar, tá certo, com relação ao processo da chamada desenvolvimento dessas colônias e dessa também expansão de uma forma geral. Certo? Vamos passar aqui 4. O processo de expansão e ocupação territorial. A importância do crescimento americano. Tá? Então, quando a ferrovia chega, quando os imigrantes vêm com aquela chamada experiências que vivenciou em seus países, eles vinham com um certo know-how, com uma certa capacidade. Então, essa capacidade, esse know-how, foi implantado nessas novas áreas que eles ocuparam e gerou, logicamente, um crescimento em diversos aspectos, tanto econômico como também social, chamado crescimento socioeconômico. As cidades do leste se tornaram grandes centros comerciais. Por quê? Porque eram áreas de assentamentos antigos. Né? Lembram as 13 colônias? Então, essas cidades passaram a crescer. Consequentemente, ficaram aí, tá certo? Com mais tempo para crescer e todo o investimento que ocorreu ali, tá? Gerou enriquecimento e também grandes centros comerciais. Com o passar disso, o que ocorre? A chamada inchamento dessas colônias faz com que grupos de pessoas comecem a fazer essa saída, que é justamente essa ocupação, essa corrida para o oeste, basicamente atrás do que? Da mineração, de uma agricultura, de uma pecuária, é desenvolvida em áreas mais distantes das colônias. Tá? Isso, logicamente, deu um certo problema, né? Porque provocou um resultado aí não muito interessante. Para a mineração, para enriquecer, quando os primeiros colonos chegam na América, se instalam, formando as 13 colônias, o que era? Eram grupos familiares. Então, o sistema de posse, o sistema de vamos dizer, desenvolvimento era comunitário. Praticamente, grande parte de todas as colônias eram famílias que vinham, tá certo? Já vimos, em busca de uma liberdade religiosa, da sua prática religiosa, de enriquecimento e tudo mais. Nós já vimos e falamos já bastante sobre isso. Então, havia aquele trabalho coletivo entre a própria colônia, entre os próprios colonos e as colônias adjacentes, com processo aí de comércio e tudo mais. E além também disso, o comércio triangular existente, que se produziu entre as colônias e,
parte de outros contextos aí na Europa, de outros chamados continentes. Okay? Mas quando tem essa questão da busca pela mineração, que ela foge um pouco de dentro das colônias, a agricultura e a pecuária, que era o centro mais distante, a grande massa, tá certo, de homens que estão ali querem enriquecer. Então, o que acontece? Esses homens que são basicamente aí aqueles que trabalham mais à frente dos trabalhos mais pesados dentro da colônia, esses trabalhos ligados à agricultura, ali uma pequena parte de pecuária, etc., vão em direção que a mineração enriquecer, ou seja, aí é uma quebra entre o coletivo para o individualismo. Além do mais, se agrava ainda quando novas levas de pessoas vêm, desses imigrantes, vêm para ocupar esses territórios, que são pessoas solteiras, pessoas que não vêm com família. Então, praticamente, o coletivo, mais uma vez, deixa isso aí de lado e passa a ser a questão do individualismo e a questão do enriquecimento. Então, começa o quê? A faltar os produtos nas colônias. As colônias passam a entrar um pouco em declínio por conta desse esvaziamento dessa mão de obra masculina em direção às mineradoras, certo? E os ranchos, as fazendas da pecuária de um modo geral. Então, as pessoas viviam na comunidade devido a essas diferenças, passaram a ter indiferenças entre elas, o que gerou aí um processo de declínio. Então, esses produtos, os produtos que vinham do interior, passaram a abastecer as 13 colônias. Quem foi que facilitou isso? As ferrovias. Então, não havia mais tanta necessidade dessa presença maciça, né, nos chamados na produção familiar, na agricultura familiar, aquela agricultura ali pouco utilizada na região norte, mas em larga escala nas colônias do sul. Vimos isso aí, porque a questão da pouca produtividade das colônias do norte é por questão do clima, a questão climática, que era o clima temperado, com invernos mais rigorosos, enquanto as colônias do sul tinham um clima subtropical. Então, esse clima aí, tá certo? Facilitava mais aí as chamadas plantações, os planteixos, né, em larga escala, como o fumo, né, no caso do tabaco, o milho, certo? E o próprio algodão, os famosos belts, os belts de uma forma geral, que veremos um pouco mais à frente, ok? Então, esses produtos vinham do interior e abasteciam as colônias, já que muitos produtos não eram fabricados mais nas colônias e nunca tinham sido fabricados. E, logicamente, esse comércio, esse fluxo, a mineração, a agricultura, a pecuária, mais a ferrovia, a população investindo cada vez mais nas suas terras, há um crescimento chamado crescimento socioeconômico. A riqueza passa a ser partilhada não só mais dentro das colônias, mas como também em todo o território americano, de uma forma geral. Okay? E as mudanças, logicamente, no espaço geográfico. À medida que eu tenho aí novas áreas, como as ferrovias, ao longo das ferrovias, ocupado por novas cidades que estão sendo fundadas, o espaço ali ele vai sendo totalmente antropizado, o espaço aí vai sendo, logicamente, modificado. Aqui nós temos em amarelo, aqui em amarelo ouro, nós temos aqui as antigas 13 colônias, não é isso? No início. Aqui mais no centro nós temos os territórios da Grã-Bretanha, mas aqui também, mais o norte, território da Grã-Bretanha. A Louisiana, que foi vendida aos Estados Unidos por Napoleão, porque ele precisava de dinheiro, tá certo? Para poder financiar as suas guerras. Então foi vendida aqui, e a Espanha, que tinha a Flórida. Então observe aqui, ó, território tomado do México, do Colorado, do Novo México, território do Texas tomado também. Observe que isso aqui foi tudo área anexada, como já falamos, de conflitos ou de compras ou de acordos aí entre eles, tá certo? Aí também nós temos os indígenas que estavam também nesse processo, certo? Aqui nós temos, mais uma vez, as colônias do norte, as colônias do sul. Aqui nós temos essa saída, essa expansão territorial, essa ocupação do centro e aqui da parte oeste dos Estados Unidos, a ligação entre o Atlântico e o Pacífico, né? As ferrovias aí atuando de uma forma bastante gritante, de uma forma muito interessante, trazendo aí de uma forma mais rápida e segura o progresso para essas regiões.
Aqui está mais claro, você observa aqui, ó, todo o trajeto feito assim, para escadinha aqui, esses são todos os trajetos que a ferrovia faziam entre o Atlântico e o Pacífico, né? Ligando essas áreas aqui, tanto no sentido leste-oeste como norte-sul. Então, estava aí implementado, sedimentado a ocupação territorial americana, certo? De uma forma bastante clara, certo? Aqui, eu deixo alguns sites para vocês aqui, tá certo? Para que vocês possam aí buscar mais informações referente à história americana, tá bom? Então, e vocês não esqueçam de assistir mais uma vez essa aula, fazer as suas anotações. É importante que vocês façam a releitura, que vocês analisem cada tópico. Você vai buscar informação. Caso não consiga tirar suas dúvidas, entre. Você tem várias formas de entrar em contato conosco. No nosso e-mail, no nosso Zap, no OpenRedu, certo? Então, entre em contato conosco, faça a sua pergunta, ou retire a sua dúvida, ou dúvidas, para que você possa ter conhecimento desse assunto e fazer aí um apelo bastante tranquilo. Tá bom? Então, forte abraço, felicidade a todos. Até a próxima.